Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vou apresentar aqui alguns ensaios de natureza não destrutiva que nós utilizamos aqui na engenharia civil para avaliação de estruturas de concreto. Nós estamos aqui no laboratório de ensaios em materiais de construção e hoje eu vou apresentar alguns dos vários ensaios que nós utilizamos aqui. Um deles é o ensaio de velocidade de propagação de onda ultrassônica. Depois nós temos o ensaio de termografia por infravermelho, que é um ensaio bastante utilizado, né, na engenharia civil, em fachadas, para detectar infiltrações, umidade, entre outros aspectos que a gente deseja analisar. Eu vou mostrar também para vocês uma técnica que a gente chama de pacometria. Essa técnica, ela identifica metais dentro de uma estrutura, dentro de uma edificação, seja ela alvenaria, seja a estrutura de concreto. Ela vai identificar a posição dos metais, no caso, um vergalhão, uma barra de aço que está passando por ali dentro daquela estrutura. Outra é o ensaio de velocidade de propagação de onda ultrassônica, que avalia certas propriedades do concreto, né? Inclusive o módulo de elasticidade dinâmico. Esse módulo de elasticidade dinâmico, ele já está previsto inclusive na própria norma, na NBR de 2021, ou seja, a gente já tem uma autorização para utilizar, para fazer o cálculo do módulo de elasticidade dinâmico usando pulsos ultrassônicos. E aí, nesse caso, nós temos aqui um equipamento, que é esse aqui, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, todo o procedimento de ensaio. Tem procedimento normativo de ensaio, tem procedimento para cálculo do módulo de elasticidade dinâmico e o resultado disso, a gente tira propriedades do concreto a respeito da qualidade dele de fissuração, de umidade interna, de falhas internas. A gente consegue fazer uma inferência também por correlação, né, da resistência à compressão do concreto. Então a gente tem algumas propriedades que a gente consegue tirar, que a gente consegue estimar só realizando esse ensaio aqui de ultrassom. Então, e depois o ensaio de pacometria e o ensaio de infravermelho, né, que é o ensaio, a gente utiliza o termógrafo. Eu vou mostrar aqui o passo a passo para vocês, para cada um desses ensaios, tá bom? Espero que vocês gostem. É uma técnica totalmente não invasiva, ela não vai destruir a estrutura, ela não vai causar nenhum dano quando a gente está fazendo esse tipo de ensaio, né? Por isso que a gente chama de ensaios não destrutivos. Então, por esse motivo, essas técnicas de avaliação de estruturas são técnicas muito utilizadas nas edificações, principalmente em condomínios, em obras, que se deseja analisar, verificar certas propriedades das estruturas, tá bom? Então fiquem aqui que eu vou mostrar o passo a passo de cada um desses ensaios e espero que vocês gostem, tá? Bom, então como eu falei para vocês, esse é um equipamento que vocês estão vendo, o nome desse equipamento é o Pundit Lab. O que faz esse aparelho? Ele mede a velocidade de propagação de onda ultrassônica com pulsos ultrassônicos numa matéria, num meio material. Aqui, no caso, esse equipamento que a gente está vendo aqui, ele vai medir a velocidade de pulso ultrassônico, de propagação de onda ultrassônica, nesse meio aqui que é o concreto. Nós temos esse corpo de prova de concreto e a gente vai avaliar como que está a velocidade de propagação de onda ultrassônica por meio desses transdutores aqui que vocês estão vendo, ó. Um emite a onda e o outro recebe a onda. Então, quando eu coloco os transdutores aqui, um vai emitir a onda, o outro vai receber a onda, ali no visor do equipamento, ele vai captar, ele vai calcular automático, né? Ele já me dá o valor da velocidade de propagação de onda ultrassônica, tá? Eu vou ligar aqui para que vocês possam ver. Ó, ligou o equipamento e agora eu vou prepará-lo para fazer o ensaio. A gente usa um gel, esse é um gel mesmo, gel
que a gente compra em lojas ortopédicas e tal. Esse gel a gente utiliza para melhorar a condutividade, né? O contato entre os transdutores e o próprio corpo de prova. Aqui eu vou preparar o equipamento e eu aperto aqui no botão do play. Podem observar, ó, que tá zero, tá parado, né? E aqui esse 0,194 é o comprimento do corpo de prova. Esse corpo de prova, como é padronizado, né, 10 por 20, esse comprimento a gente já coloca lá na programação do equipamento e ele vai dar o valor. Eu coloco os transdutores aqui e dou um play para ele medir. Então eu vou fazer agora com vocês, ó, só para vocês terem uma demonstração. Vou apertar aqui o play e vou colocar os transdutores aqui. E ele vai medir a velocidade. Parou o ensaio, tá vendo? Ele deu uma confusãozinha ali, mas é porque eu que não posicionei aqui. Quando a gente posiciona os transdutores, ele já acusa a velocidade. Então ali no caso deu 48,2 microsegundos numa velocidade de 4.025 metros por segundo. Então posso tirar os transdutores daqui, ou seja, demorou 48,2 microsegundos para sair desse ponto e chegar nesse ponto aqui do corpo de prova, tá vendo? E isso com uma velocidade de 4.000 metros por segundo, né? Velocidade é espaço sobre tempo. Esse comprimento daqui, né? 19,4 centímetros dividido por 48,2 microsegundos. E vai dar o valor da velocidade de propagação de onda ultrassônica. Agora, o que eu faço com isso? Eu tenho esses resultados e o que eu faço com ele? Eu uso essa velocidade para calcular o módulo de elasticidade dinâmico do concreto. Esse módulo de elasticidade dinâmico eu vou utilizar para as propriedades que eu preciso, de deformabilidade, de elasticidade do concreto nas obras, nos projetos de engenharia, para saber se eu consigo, por exemplo, retirar o escoramento numa determinada idade, para estimar a própria resistência à compressão do concreto. Se esse valor tivesse dado um valor mais baixo, por exemplo, 1.500, 1.000 metros por segundo, daria uma velocidade muito baixa, é considerado uma velocidade muito baixa, ou seja, a qualidade desse concreto não está muito boa. Ali deu 4.000 metros por segundo, então isso significa que a qualidade interna desse material é muito boa, tá de excelente qualidade. Se tivesse dado 1.000, 1.100, por exemplo, já significa que a onda demorou bastante tempo para passar aqui, ou seja, teve uma interferência, pode ser um vazio, uma falha interna, bicheiras de concretagem, fissuras no concreto, e tudo isso a gente consegue avaliar somente fazendo esse ensaio do jeito que vocês viram aqui, tá? Um ensaio totalmente não destrutivo, ele não interfere nas propriedades do concreto. O fato de você aplicar essa onda ultrassônica não vai interferir, não vai reverberar na qualidade do concreto, e com isso a gente consegue ter propriedades, né, desse material. Por exemplo, se tem falhas aqui, isso aqui é um corpo de prova rompido, tá vendo? Aqui é um corpo de prova, estava desse jeito, a gente colocou na prensa ali, fez um ensaio de resistência à compressão e ele se rompeu. Vamos supor que nesse corpo de prova aqui tivesse uma falha, um buraco, um vazio, uma bicheira, muitas fissuras internas, e que a gente não estivesse vendo, ele tivesse desse jeito. O ultrassom, esse ensaio de propagação de onda ultrassônica, ele ia detectar, ele ia conseguir identificar, porque ia diminuir a velocidade de propagação de onda ultrassônica. E com isso a gente consegue fazer várias interpretações nas nossas obras, quando a gente quer avaliar a estrutura interna de um material, por exemplo, o concreto, né? Então é um ensaio que é muito fácil de fazer, é rápido de fazer e ele traz várias informações, ele traz muitas respostas para a gente, no sentido em termos de qualidade do material, de qualidade do concreto, tá?
Tem muito mais coisa que a gente pode analisar, tem norma brasileira para ele, mas por enquanto é isso, foi só a demonstração do equipamento mesmo. É um equipamento que ele não tem fabricação brasileira, né? Esse aqui no caso nós utilizamos esse aqui que é de fabricação suíça, que nós adquirimos aqui no laboratório e que a gente utiliza muito nas nossas pesquisas, nas obras, quando a gente quer fazer alguma avaliação de alguma estrutura de concreto, nas obras por aqui, pelos locais, quando a gente quer avaliar se a qualidade interna de uma determinada estrutura que já está apresentando um certo nível de fissuração, ela está baixa, está alta, como é que está essa qualidade, se tá... enfim, então a gente utiliza esse equipamento e traz várias informações bem significativas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, é isso.